noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero pedir licença para entrar na sua casa, para poder ministrar a palavra essa noite. Mas é um prazer entrar na sua casa e poder ministrar. Que o Senhor Jesus possa estar indo, através do Espírito Santo, ministrar em cada coração essa noite. Eu creio no poder da palavra. Amém? Eu quero orar por essa palavra essa noite, pedir que o Senhor venha trazer a revelação aos nossos corações, que nós possamos ser impactados pela palavra que nos liberta, a palavra que nos limpa, a palavra que nos renova. Amém? Senhor Deus, eu quero te louvar, te exaltar esta noite por esta palavra, Deus. Que essa palavra, Senhor, venha em encontro de muitos corações. Que essa palavra essa noite, Deus, venha falar conosco, Jesus. Que a sua palavra venha trazer libertação ao nosso coração, à nossa alma, à nossa mente. Que nós possamos estar livre, Deus, através da tua palavra, que nos liberta, que nos leva, Senhor, para perto de ti, Deus. Que essa palavra essa noite, Senhor, venha, Senhor, como um bálsamo aos nossos corações. Que ela vinha de encontro a cada coração que está em casa, aflito, apertado, dilacerado, Deus. Mas que o Senhor é um Deus que restitui, um Deus do renovo, um Deus que transforma. E eu creio nesta palavra, no nome de Jesus. Amém? Eu acho que o retorno aqui está um pouco alto para mim. Se puder abaixar, eu agradeço. Amém? Então, a mensagem... Eu orei ao Senhor essa semana, quando o pastor falou assim, olha, domingo você vai levar a palavra. Amém. E passou um tempo, ele falou assim, domingo é Páscoa, que responsabilidade. E aí eu parei para pensar, né? Aonde o mundo para celebrar a morte e a ressurreição de Jesus. Realmente é uma grande responsabilidade. Chegar hoje aos lares com a palavra da ressurreição. E eu fiquei orando ao Senhor, e todos sabem, né, que o Senhor fala muito comigo quando eu estou limpando a casa. Eu paro e fico trabalhando, fazendo o meu serviço, porém conversando com o Senhor, e dali nasce a palavra. E nesse tempo que nós estamos vivendo de ficar em casa, eu não tenho mais para onde limpar, queridos. Então, assim, eu falei, e agora pegou, né, Jesus? Porque fazer faxina de novo, né? Tipo, no que já está limpo, porque é assim que o Senhor fala ao meu coração. E o Senhor falou muito ao meu coração através da ressurreição. Mas uma ressurreição, um poder de ressurreição, não só aquilo que Jesus viveu, mas aquilo que nós temos que viver dia após dia diante do Senhor, amém? E a palavra desta noite, lá em Lucas 24:5, diz assim, porque buscai entre os mortos o que vive, ele não está aqui, mas ressuscitou. Disseram os anjos para as mulheres, naquele primeiro dia da semana. A ressurreição é um fato real, né, da palavra de Deus. Essa ressurreição aqui, quando aquelas mulheres que viveu aquele tempo com o Senhor e viu todo o seu sofrimento, a morte, viu ele carregando a cruz ao Calvário, aonde o seu corpo foi dilacerado, aonde ele foi pendurado naquele madeiro, mas no domingo, pela manhã, elas foram até o sepulcro. E ali elas não encontraram o Senhor, mas encontraram os anjos e disseram, por que procura? Ele está vivo. Então, a ressurreição, ela é indiscutível. É o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o que faz vivo até hoje e que concedeu a ele o domínio sobre todas as áreas e de uma grande grandeza incomparável. Sem ressurreição não há um cristianismo, não há uma salvação, não há não há perdão de pecados e não há justificação.
Então, nós só somos quem somos no Senhor através da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é certamente o maior fato bíblico da história. E não há dúvida quanto a isso. Então, nós entendemos que de toda a Bíblia, o fato da ressurreição de Cristo é sobre todas as coisas. E essa revelação está da mesma força que operou em Jesus, a vitória dele na cruz, sobre a morte, sobre o pecado, também está disponível a todos aqueles que nele crê. Aleluia! Estamos comemorando hoje a Páscoa, que é a celebração da morte e da ressurreição de Jesus. E a ressurreição é a imagem crucial do Evangelho, é a da redenção. E hoje o Espírito Santo ministra ao nosso coração algumas realidades acerca do poder da ressurreição. Está disponível para nós. Jesus deixou disponível essa ressurreição para nós, que está lá em Efésios 1, do 19 ao 21. A palavra diz assim: ora, para que vocês comecem a compreender como é incrivelmente grande o seu poder para conosco, os que crê nele. Foi esse mesmo grandioso poder que ressuscitou Cristo dentre dos mortos e o fez sentar no lugar de honra no céu, à mão direita de Deus, muitíssimo acima de qualquer governo celestial, autoridade, força e domínio. Sim, sua honra é muito mais gloriosa do que e de qualquer outro ser, seja neste mundo, seja no mundo futuro, que está registrado em Efésios 1:19. O poder da ressurreição, ele é grandioso, é insuperável. E Deus pode agir nas nossas vidas da mesma medida do poder, com a mesma atuação da sua poderosa força. Na mesma grandeza que agiu na ressurreição de Cristo dentro dos mortos, em nossas vidas. Quando eu creio no Senhor Jesus, quando eu creio que o Senhor morreu por mim, quando o Senhor, ao terceiro dia, ressuscitou, venceu o pecado, venceu a morte por mim. E isso está para mim hoje, está para você, o poder da ressurreição de Cristo. O poder de Deus é para conosco, ou seja, a promessa que o mesmo poder fez que Jesus vencesse a morte e o pecado está disponível a todos os que nele crê. Existe um modo de nós podermos apossar do poder da ressurreição. Mas qual é esse modo, pastora? A morte do meu eu. É eu ir para a cruz de Jesus. É eu morrer, matar o meu eu. Isto é, me render ao Senhor. Eu preciso me render ao Senhor Jesus. E isso não é fácil, porque isso é pela fé. Isso não é um conto de história que eu tenho que acreditar. Não, isso é pela fé que eu tenho que ter no Senhor Jesus. Porque a palavra diz, lá em Hebreus 11:6, mas sem fé é impossível agradar a Deus. E é pela fé, através do poder da ressurreição, que eu tenho vida no Senhor. Mas a palavra também diz, em 1 Coríntios 15:14, se Cristo não ressuscitou, é em vão a vossa pregação, é em vão a vossa fé. A ressurreição só aconteceu porque antes houve uma morte. E eu tenho que crer que o Senhor ele nasceu, morreu e ressuscitou para me dar uma vida eterna. Eu preciso acreditar nesta palavra. Eu preciso ter fé nesta palavra. Porque se eu não tiver fé, é em vão a minha pregação. É em vão o meu discurso.
é em vão que eu estou fazendo na terra. Eu tenho que crer nesse poder da ressurreição de Cristo. E aí nós vamos para o significado do batismo. Batismo é morrer para o meu pecado, para a natureza caída e ressurgir para a vida nova. Quando entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, quando Ele é o único e absoluto Senhor e Salvador, algo acontece em nossa vida espiritual. Morremos para a vida velha e nascemos de novo. Esse fato só é possível porque Jesus morreu assumindo a nossa culpa, o nosso pecado. Ele levou tudo na morte. E com Ele ressuscitou. Somos presenteados por causa do amor, com o perdão e de toda a nossa culpa. Então, toda a nossa culpa de pecado, o Senhor levou pelo seu amor, pelo seu perdão, as nossas vidas. Fomos justificados. É o poder da ressurreição em ação em nós. E por que este amor? Porque lá em Gálatas 2:20 diz assim: o Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Foi pelo amor de Jesus. Foi pela graça dele. Jesus, ele foi quebrantado pelo amor. E ele se entregou simplesmente porque ele nos amou primeiro. Nós não somos capazes de amar Jesus, porque Ele nos ama primeiro. E nós só reconhecemos o amor de Jesus quando reconhecemos Ele como Salvador. Aí nós passamos a acreditar nesse amor. Passamos a acreditar num amor inexplicável, que é o amor que levou Jesus à cruz. Aleluias. E por esta razão, não teremos muita chance de chegar ao quebrantamento, a não ser pela cruz de Jesus. Porque Jesus foi quebrantado para ir para a cruz, através do amor. E nós não temos outro caminho, a não ser a cruz de Jesus. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não se vemos mais o pecado. Romanos 6:6. Se olhar honestamente para as nossas vidas cristãs, veremos o quanto desse eu existe em cada um de nós. Precisamos sempre nos remeter à cruz, não só quando comemoramos a Páscoa. Não, nós temos que estar constantemente com os nossos olhos fixados na cruz, no Calvário. E nos entregar, por amor do Senhor, a nossa vida, a cada dia morrer nesta vida, nosso eu, para que Jesus possa viver em nós, para que Jesus possa trazer a redenção dele em nossas vidas. Mas por que isso, pastora? Porque o nosso eu, muitas vezes, que tenta viver a nossa vida cristã, simplesmente o fato de usar a palavra e dedicar e indicar que eu que tenho a responsabilidade. Eu também que geralmente realizo a obra de Deus. Eu também que geralmente fico irritado. E eu às vezes fico invejoso, ressentido, crítico. Eu fico ocupado demais. Ou eu fico duro demais, inflexível demais. Esse eu nosso tem que ir para a cruz. Senão não há redenção em nós. Mas por que tem que ter redenção em nós?
Por que nós temos que ter essa ressurreição de Cristo em nossas vidas? Porque se eu quero atingir uma vida de santidade, uma vida de ser um grande avivalista para a minha geração, eu preciso crucificar o meu eu. Eu preciso me quebrantar diante da cruz. Se uma pessoa cristã não se quebranta diante da cruz, não se curva diante da palavra de Deus, nada mais ela vai se curvar. Nada mais vai trazer ela a ficar rendida aos seus pés. Porque é a palavra de Deus que nos liberta, que nos traz cura, restauração, que nos faz ficar rendidos aos pés do Senhor. E o Senhor falou muito ao meu coração essa semana sobre ressurreição. Ressurreição para uma geração diferente como a nossa. Uma geração que eu estou através de um celular entrando em várias casas. Uau! Para mim é uau, porque no meu tempo não tinha telefone. Era coisa de pessoas muito ricas. E aí eu pensei, Senhor, o que o Senhor quer falar com essa palavra de ressurreição? Que nós também, através do Senhor, possamos ser como o Senhor. Porque o Senhor, Ele é amor. O Senhor é graça, o Senhor é luz, o Senhor é consolo, o Senhor é refúgio ou fortaleza. E nós temos que ser isso para a nossa geração. Mas só através da cruz que eu consigo ser isso. Aleluias. Estou falando muito alto lá em cima. E enquanto eu estiver no controle, Deus não pode fazer nada por mim. Somente o Espírito Santo pode, através do seu amor e da sua graça, se eu assim permitir, deixar que os frutos do Espírito reinem no meu coração. Deixar eu ser quebrantada. Deixar eu ser transformada. É só através da redenção, quando o Espírito Santo começa a produzir em nós o fruto do Espírito. Porque, gente, é duro morrer para nós, incomoda. Não é verdade? Nossa, meu orgulho, eu sou orgulhosa. Ou então você, ou eu, reconhecer que sou orgulhosa é muito difícil. E reconhecer que eu sou invejosa? Nossa, eu não, querida. Imagina, é uma inveja santa. Não existe inveja santa. Inveja é algo ruim das profundezas do inferno, pronto e acabou. Não existe inveja santa. Não existe. E você reconhecer isso, ir para a cruz, Senhor, eu quero morrer. Eu quero que essa inveja morra dentro de mim. Eu não quero sentir inveja mais. Eu não quero, Senhor. O salmista diz que os meus pés quase vacilaram, porque ele teve inveja. É? Palavra. Porque eu só quero ler aquilo que me compraz, aquilo que me traz alegria, aquilo porque Deus é minha fortaleza, presente na hora da angústia, porque agora nós temos ouvido muito isso, porque nós estamos passando momentos muito difíceis. O mundo está passando um momento difícil. Então agora eu me apego à palavra, mas eu tenho que apegar a esta palavra todos os dias. Eu tenho que ser quebrantado todos os dias, eu tenho que ir para a cruz todos os dias.
Aleluia. E Jesus, ele foi quebrantado para ir para a cruz. Será que nós dizemos sim ao Senhor? Quebrantar-se é uma obra tanto de Deus quanto a nossa. É Ele que traz a pressão divina para quebrantar, mas somos nós que fazemos a escolha. Eu escolho deixar o meu coração ser quebrantado diante da palavra, ou eu escolho ter um coração endurecido e não deixar que a palavra entre. Aleluia. E se tivéssemos realmente aberto a convicção, ter a convicção do Espírito Santo enquanto buscar a comunhão com Deus, será que nós temos essa convicção que estamos buscando, que estamos abertos, que temos a luz do Senhor no nosso ser, nós temos comunhão com Deus? Se nós realmente tiver essa convicção, o Espírito nos revelará o pecado em nós. E automaticamente, eu vou para a cruz. Senhor, misericórdia da minha vida. Misericórdia, Senhor, eu preciso ir para a cruz. Eu preciso matar esse meu eu diante de Ti, para que o Senhor venha de glória na minha vida. Aleluia, Jesus. A disposição de Jesus de ser quebrantado por nós é o que produz o mais invisível, irrevestível motivação para o nosso quebrantamento. Quando nós olhamos que Jesus, Ele se quebrantou, isso nos traz motivação para poder ir para a cruz e morrer logo. Porque se nós morrermos logo, dói menos. Mas se eu endurecer o meu coração diante do Senhor, vai doer mais. E nós sabemos que temos na Bíblia, eu estava falando essa semana, eu não me lembro com quem. Eu não sei se foi com a Ieda, que passou em casa. E nós estávamos falando sobre, lógico, né? O que está acontecendo. Covid-19. Lógico. Nós estávamos falando do Samuel e tal. E nós conversando. E eu falei, Ieda, descansa. Tudo está no controle do Senhor. Ela falando, eu estou tentando me guardar, mas eu não estou pirada. Eu falei, glória a Deus, né? Nós temos que lavar as nossas mãos, nos cuidar, sim. Mas eu não posso ficar alinhada com a Covid. Não, o que as mídias estão falando. Senão eu vou ficar uma pessoa medrosa dentro de casa, eu não vou nem respirar. Vou morrer sufocada, porque eu não posso respirar. E olhando esse tempo que nós estamos passando, né? Porque morrer logo dói menos. Nós lembramos de quem? De Faraó. Faraó endureceu seu coração várias vezes. Tudo com a permissão do Senhor. Tudo. E o Senhor sabia exatamente o que ia fazer o coração de Faraó amolecer diante dele. Mas o Senhor testou. Não, o Senhor permitiu. Ou talvez o Senhor deu a oportunidade dele quebrantar-se diante do Senhor. Porém, ele sempre endurecia o seu coração. E nós temos vivido esse tempo, onde as pessoas hoje, querendo ou não, têm que se render ao Senhor. Não tem com que se apegar. Somente o Senhor. E a palavra do Senhor é tão clara para os últimos tempos, que eu não vou entrar sobre os últimos tempos, mas nós sabemos que está próximo.
está muito próximo, porque falar de ressurreição, falar da graça, do amor, de ser avivado por Jesus, é falar da vinda de Jesus, é falar que as coisas caminham juntas. Por quê? Avivamento se acompanha com peste, com guerra, porque eles estão dentro da palavra para o fim dos tempos. E eu fiquei bem pensativa esses dias, porque até então não tinha-se nenhum caso de mulheres grávidas. E até então, né, a gente não sabe até onde é verdade, até onde é mentira, até onde é mídia. E teve um caso de uma mulher que após ter o bebê, ela veio falecer. Aí eu fiquei pensando, Deus, a tua palavra diz, ai das grávidas naquele grande dia. E lógico que nós estamos com o nosso coração temerosos. Nós temos pessoas grávidas, pessoas que nós amamos, pessoas da igreja, a minha filha que está grávida. E temos que pensar que nós temos que ter um coração realmente quebrantado diante do Senhor para esse fim de tempos. Morrer logo, porque vai doer menos. Se render logo, porque vai doer menos. Não endureça o seu coração como o Faraó, não reconhecendo Jesus como seu Salvador, porque veja bem, o tanto que ele sofreu, não precisa sofrer tanto, basta reconhecer que ele é o nosso Salvador. Aleluia. Mas por que tenho que morrer para ser cheio da plenitude do Espírito Santo, ser avivado? Poder viver este avivamento. O que é o avivamento? Avivamento é um ato de ser avivado, ou seja, de se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, esperto para a volta de Jesus. Nós temos que estar assim. E eu estava lendo algum tempo atrás e me trouxe à memória, fazendo essa mensagem, um artigo que falava de avivamento. Se você colocar no Google lá, o significado de avivamento, e eu não sei por que veio na página que eu abri e falou assim explicando o que era o avivamento e aonde a terra buscava mais avivamento, o tempo, na Páscoa. Na Páscoa as pessoas jejuam, elas não comem carne, elas vão à missa, elas vão aos cultos, ela busca mais, elas se remete à cruz, ela se remete à ressurreição, e isso traz um avivamento para dentro delas, porque elas estão o quê? Quebrantadas. E nós temos que ter esse quebrantamento todos os dias para ser avivado em Cristo. Aleluias. E é uma verdade, queridos. Quando eu era católica, é engraçado, né? Quando eu era católica. E eu me lembro que eu sempre fui ativa na igreja católica, viu, gente? E teve uma época que eu fiz o jejum da carne. Realmente eu fiz, né? Os 40 dias da quaresma, tal, e eu me senti diferente. Falei, nossa, esse negócio funciona, gente. Eu estou me sentindo leve, sei lá. Eu não sabia me explicar o que era, mas hoje eu sei. É o poder da graça de Deus em minha vida. Porque eu estava mortificando algo em mim que eu não tinha noção, porque lá eles não explicam por que você tem que fazer ou por que não. Um jejum é mortificando a sua carne. E aí é uma verdade, onde as pessoas mais são avivadas são essa época, a época da Páscoa. A época onde Jesus, eles reconhecem a morte e reconhecem a ressurreição. E ali os seus corações estão quebrantados, porque aí começa a passar um monte de filmes, né, de Jesus, da morte de Jesus, de tudo que é jeito. Antigo, muito antigo, que eu coloquei ontem na rede Super.
estava passando um muito antigo e um atual, né? Que o mais atual é o do autor lá, Mel Gibson, é o mais atual. E aonde as pessoas assistem, as pessoas são quebrantadas. Há um mover, né, no seu coração. Mas não é só isso que Jesus quer. Jesus não quer que nós vamos desmaiar. Não. Ele quer que nós realmente morremos para o nosso eu. Eu não posso desmaiar para o meu eu por um período. Eu tenho que mortificar a minha carne. Eu tenho que realmente ir para a cruz. Eu tenho que morrer logo. Se eu estiver muito viva, a presença de Jesus na minha vida, ela passa longe. Isso é, se ela passar, né? Eu tenho que buscar o Senhor. Aleluia. Deixa eu voltar aqui, queridos. E nós sabemos que Jesus, né, já estava em forma de Deus, não se considerou ser igual com Deus. Poderia ser um prêmio para ele se agarrar a isso, ao qual teria de se apegar a isso. Não. Ele se tornou servo para morrer em favor de nós. Disposto a deixar que os homens o injuriassem sem revidar de volta. Disposto a deixar que os homens o pisassem e não se vingar, nem se defender. Acima de tudo, vemos como ele era quebrantado, quando subiu docilmente ao Calvário, como um cordeiro, para se tornar um bode expiatório dos homens, carregando os pecados deles em seu próprio corpo no madeiro. Numa passagem de Salmos, diz assim, Salmo 22:6, mas eu sou um verme e não um homem. E se você ler o Salmo 22, você vai lembrar muito da passagem de morte de Jesus. Se você ler o Salmo 22, você vai lembrar muito da crucificação de Jesus. Há uma diferença enorme quando ele fala mas eu sou um verme e não um homem. Há uma diferença enorme entre uma cobra e um verme. Quando você tenta golpear, matar. Eu vi isso, achei interessante. A cobra, ela se levanta e tenta dar um rebote. É um quadro bem perfeito do ego humano, né? Quando nós não queremos morrer, nós queremos o quê? Nosso ego se levanta e fica lá. Mas e o verme? Por outro lado, o verme não oferece resistência. Permite que você faça o que quiser com ele, podendo chutá-lo, esmagá-lo, deixar debaixo do pé. O quadro do verdadeiro quebrantamento, Jesus se dispôs a ser exatamente isso em nosso favor, um verme e não um homem. E quando eu li isso hoje, eu falei, Deus, que palavra. O Senhor se fez um verme. O Senhor se quebrantou de uma tal forma como um verme, não como um homem, para morrer por mim. Ele deixou ser esmagado. Ele deixou ser dilacerado. Ele não fez nada. Jesus se dispôs como um verme. Sabe por quê, queridos? Porque ele viu vermes que havia perdido todo o seu direito por causa do pecado. Com exceto de somente merecer o inferno.
nós estávamos condenados como um verme ao inferno. E Jesus assumiu, naquele instante no madeiro, não como um homem, não como um rei, não como um Deus, mas como um verme, por amor de nós. Mas agora Ele nos chama para nós assumir o lugar de direito como verme, como Ele para Ele. Nós temos que ser como Jesus. E ser como Jesus se remete à morte. Ser como Jesus é ir à palavra, ser como um verme e não como um homem. E todo o sermão do Senhor, do seu ensinamento, do seu amor que Ele fala, que nós temos que amar, perdoar os nossos inimigos, que nós não podemos julgar. Tudo esse ensinamento que o Senhor fez antes. Ele nos ensina a ser humilde como Ele. Como verme, como Ele se declarou no Salmo 22:6. É isso? Que eu não guardo muito, mas acredito que é esse. Porém, somente a visão do amor que se dispõe a ser quebrantado por nós poderá constranger o nosso posicionamento. Somente nós olharmos o Senhor Jesus no seu infinito amor, na sua infinita bondade, na sua infinita graça, que nos perdoou e que nos leva para perto dele, para perto da cruz, através do amor, da graça e do perdão. É estar rendida ao Senhor. No entanto, morrer para si mesmo não é uma decisão feita de uma vez por todas. Pode haver mortes iniciais quando aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador e abandonar vários pecados. Porém, a necessidade é morrer todos os dias diante do Senhor. Essa é a necessidade contínua de ir à cruz todos os dias. Assim, só assim é que o Senhor Jesus poderá se revelar de maneira permanente através de nós. Durante toda a nossa escolha, será diante de nós 1001 maneira. Todos os nossos dias significa morrer para nós mesmos e deixar a vontade de Jesus reinar em nossas vidas. Significa abrir mão dos planos das nossas vidas, de dinheiro, de prazer, de casa, de tudo. Porque, não dá, eu não posso ficar sem trabalhar, eu preciso trabalhar, eu não tenho tempo para minha família. Pois Jesus achou um tempo. Pois é, dentro da palavra dele, que é profético, você está em casa. E você agora tem tempo. Talvez você não tenha nem dinheiro. Não sabe nem se vai ter um emprego. Não sabemos. E você está tendo tempo? Sim. Está tendo tempo de orar, tempo de buscar, tempo de ler a Bíblia. Mas antigamente eu não tinha tempo. Porque a minha vida era ocupada demais. E morrer para Jesus significa abrir mão dos nossos planos. E a única vida que agrada a Deus e que pode ser vitoriosa é a vida dele mesmo em nós. Nunca a nossa. Não importa o quanto tentamos, o problema é que a nossa vida egocêntrica é totalmente oposta a dele. Nunca poderemos ser cheios da vida, da plenitude do Espírito Santo, sem permitir que Deus constantemente crucifique o nosso eu.
Isso é exigir a nossa escolha moral. Porque fui chamado para proclamar a segunda vinda do Senhor Jesus. Eu fui chamada, você foi chamada para isso. Mas você precisa, a cada dia, morrer. Precisa, a cada dia, se remeter à cruz do Calvário. O quebrantamento, porém, é apenas o início do avivamento. O avivamento é transbordar da presença do Espírito. E se nos perguntasse exatamente hoje se estamos cheios do Espírito Santo, nós poderíamos responder que sim. O avivamento é o quadro quando podemos responder sim em qualquer circunstância. Não seria ousadia da nossa parte dizer sim, estou cheio, até transbordar. Se você buscar, se você se remeter à cruz, pedir perdão, se quebrantar diante do Senhor, é claro que você vai estar avivada. É claro que você vai estar exclusivamente cheia do Espírito Santo. E eu espero que as pessoas, esse tempo que estão em casa, tenham convicção de buscar o Senhor, de estar cheio da presença do Senhor, de se render ao Senhor, de reconhecer a Deus, que você precisa do Senhor. Se render ao Senhor é dizer: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua graça, eu preciso do Teu amor, eu preciso, Deus, que o Senhor venha à minha vida, em meu favor. Isso é se render ao Senhor, é reconhecer: Senhor, perdoa o meu pecado, perdoa a minha altivez, que às vezes eu sou tão orgulhosa, tão invejosa. Senhor, me perdoa. Perdoa, Senhor, que às vezes eu fico assim no computador olhando coisas fúteis. Que olha, gente, eu vou te falar. Olha, tudo é uma benção, né? A internet está sendo uma benção agora, transmitindo vários cultos, várias igrejas. Porém, se você se deixar levar, é só lixo para dentro de você. Busque coisas que edificam a sua vida, que encha da presença do Senhor, que realmente te aviva diante do Senhor, que traz dentro de você a esperança da glória, que é o Senhor Jesus, que faça de você ponte para aqueles que estão no deserto, que faça de você luz para aquele que está nas trevas. E eu quase gravei um áudio e mandei para o pastor Leonardo. Mas aí eu falei, não sei se é minha carne. Que eu fiquei pensando, né? Pensando a respeito do louvor. Porque assim, a Viviane postou algo e veio de encontro que eu já estava pensando. Como está sendo difícil. Você não tem ideia, porque nós não temos ninguém aqui que entende de vídeo, de áudio, de toda essa tecnologia, que tem aquela super câmera, que você está aqui e aí você tem aquele foco ali, e você vira para lá e já tem uma câmera te esperando ali, e o camarada faz assim, você olha lá e pá. Não, é um celular que está aqui. E sem contar a nossa internet que está caindo, né? Porque todos os cultos, tem crente pra caramba assistindo culto, gente. E eu fiquei pensando que o pastor Leonardo tem vindo às terças, às quartas, aos domingos, porque nós, como servo de Deus, não paramos. E eu fiquei pensando, por que todo louvor não está? Se você não está em risco. Porque assim, queridos, nós não podemos obrigar ninguém a estar aqui. Mas se você sente no seu coração de adorar ao Senhor, por que não? Por que não? Não que é para estar a igreja inteira aqui, porque a gente ainda não tem essa autorização, mas por que não ajudar o pastor? Hoje veio a Aline, glória a Deus,
Às vezes está o pastor e a pastora quase morrendo, gente. Os coitados de cantar sozinho. O Vini aqui que toca, mexe no áudio, no celular, sobe e desce. Gente, vamos ser avivados dessa forma. Vamos ser um instrumento para aquele que está em casa. Deixe ser usado pelo Senhor. Deixe as suas mãos ser usadas através do violão, da guitarra, da bateria. Eu não sei, mas deixe ser usado pelo Senhor. Vamos ser uma geração avivada mesmo, transformada pelo poder da redenção de Jesus em nós. Porque Cristo é a esperança da glória. E nós somos a geração do último avivamento. Nós somos a geração que vamos ver muitas coisas ainda. Porque caminha junto. Não pode separar o avivalista da guerra, o avivalista da peste, o avivalista. Não, eles vão caminhar junto para que Jesus possa vir. Ora vem, Senhor Jesus. Quase que eu coloquei uma pergunta também hoje no discípulo amado. Se Jesus voltasse hoje, qual seria a sua resposta? Ora vem, Maranata ou misericórdia? Misericórdia, Jesus, a minha vida não está de acordo com a tua palavra. Eu não estou na cruz. Eu não estou rendido. Eu não estou quebrantado diante de ti. Qual seria a sua resposta? Porque esta geração é que clama a vinda do Senhor Jesus. Esta é a geração que vai dizer: ora vem, Senhor Jesus. Nós somos a geração. Nós somos a geração dos profetas que diz: ora, arrependei-vos, porque é chegada a hora. Porque João Batista foi o último avivalista na geração do Senhor. Ele é chamado como arauto. Você sabe o que é um arauto? É aquele que anuncia a guerra, é aquele que anuncia a paz, é aquele que anuncia ao rei guerra, paz na terra. E João Batista é conhecido como o arauto. E você, quer ser conhecido como quem? Diante do Senhor. Denunciar o pecado faz parte da crucificação, de nós nos remetermos à cruz. Aleluia. Somente pela graça. O que depende de nós é apenas apresentar a nossa vida vazia e quebrantada e deixar que Ele encha as nossas vidas. Existe um autor de livro americano, eu acho, Anders Murhars, é isso? Você conhece esse autor? Ele disse assim: assim como a água sempre procura fluir para lugares mais baixos e vazio, assim Deus, quando encontra abatido e vazio, o enche da glória e poder. Aleluia! Quando eu estou abatido, quando eu estou rendido, quando eu estou vazio do meu eu, do meu achismo, o Senhor Ele encontra lugar no meu coração e encha da glória dEle e do poder dEle. E foi para isso que nós fomos chamados para essa geração, para ser cheio da glória. Você já viu as águas descer da cachoeira? Ela vem com muita força e ela vai procurando realmente lugares vazios e ela vai fazendo um caminho. É assim o Senhor em nossas vidas. Quando nós nos rendemos ao poderio do Senhor Jesus e nos rendemos e nos quebrantamos, Ele enche da glória dEle. Somente uma coisa impede Jesus de encher o nosso cálice: quando Ele passa por nós, o pecado.
é o pecado. O Senhor Jesus não enche os nossos cálices sujos. Qualquer coisa que brota da minha carne, do meu eu, por menor que seja, é pecado. É pecado. Deixa eu tomar uma água aqui, meus queridos. Queridos, e todas essas coisas foram desejadas naquele cálice que o Senhor Jesus, por um momento, quis evitar em Getsemane. Mas que depois de beber até o fim, no Calvário, o cálice do nosso pecado. E como não se render ao Senhor Jesus? Como não ter um coração quebrantado diante aquela angústia do jardim, onde ele clama pelo Senhor, onde ele diz: Pai, afaste de mim, porque a carne dele estava começando a querer ser homem, e não ser verme, como ele se propôs a fazer, servo. E servo não manda em nada. E aí ele disse: ah, Deus. E ali ele bebeu o cálice do nosso pecado. Ele engoliu seco. E é através do poderoso sangue de Jesus, que está à nossa disposição diariamente, que Ele nos lava, nos purifica e nos deixa limpo, alvo como a neve, quando reconhecemos Jesus como nosso Salvador e pedimos: Senhor, limpa o meu ser, limpa a minha mente, o meu coração, purifica a minha alma, Senhor, de todo pecado, de toda imundícia. Quando nós pedimos que o sangue de Jesus nos lava, quando nós pedimos e nos rendemos a Ele, Ele nos deixa limpo. Ele faz nós experimentar o avivamento contínuo. Mas temos que estar limpos. E nunca é a vontade de Deus que um avivamento morra ou passe a ser conhecido como um avivamento daquele ano. Não. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós a cada dia possamos ser cheios da presença dEle, ser avivado, transformado em glória, em glória. Contudo, se voltarmos ao Calvário, aprendemos de novo a aplicação do sangue de Jesus para nos purificar. De momento em momento, daquele pequeno princípio de pecado, até aqueles mais secretos, nós temos que nos render ao Senhor Jesus e deixar que o sangue dele nos limpa. Peça a Jesus que te purifique. Peça a Jesus que te limpe. Reconheça o Senhor como Salvador. Reconheça a ressurreição de Jesus. Reconheça você sendo uma pessoa que foi ressuscitada pelo Senhor. Tenha fé disso. Que Jesus nos ressuscitou. Nós estávamos mortos. E Jesus nos trouxe vida. Aleluia, Jesus. A vontade de Deus para nós depois disso é podermos levar nossa reação não errada de Jesus, sabendo que o seu sangue nos purifica de todos os nossos pecados dia após dia. Precisamos de muita fome para restaurar a comunhão com Deus.
no nosso coração, antes de conseguirmos clamar a Deus para nos mostrar onde o sangue de Jesus precisa ser aplicado na nossa vida. Precisamos clamar, precisamos pedir. Nós temos vivido tempos onde muitos líderes espirituais têm se levantado como atalaia do Brasil, como atalaia do mundo, com jejum, com clamor, com plantos diante do Senhor, com adoração diante do Senhor, com redição, se rendindo ao Senhor. Eu tenho visto muitas lives, as nossas e outras, de pessoas que têm realmente uma vida com Deus, que têm se mostrado na madrugada, se despertado para orar, para buscar, para pedir que o sangue de Jesus venha sobre as nações, sobre os povos, para que Deus possa ter misericórdia. Estamos vivendo tempo de quebrantamento. E se você ainda não se quebrantou diante desta situação, o que mais espera você para se quebrantar? Para reconhecer Jesus, para reconhecer a morte do Senhor, para reconhecer que Ele ressuscitou ao terceiro dia, e está sentado à direita do Pai, e que todo o domínio está sobre Ele, e Ele é Rei, e Ele é soberano. Nós precisamos ter esse quebrantamento nesse tempo. Pedir ao Senhor misericórdia. Gente, essa manhã as crianças dormiram comigo. E essa manhã eu levantei e eles já estavam acordados assistindo desenho, lógico, né? E aí eu levantei, eles foram para o meu quarto e tal, aí foram escovar os dentes. Falei, vamos orar. E nos ajoelhamos, eu falei, a vovó vai orar, depois a Ana, depois o Davi, depois a vovó encerra. Queridos, a Ana orando, ai, quebrantou meu coração. Ela falou, Senhor, guarda as famílias desta doença. Senhor. E eu fiquei pensando, Deus, uma menina de 7 anos, orando por famílias que estão perdendo seus entes queridos por um mal. E nós temos que, não só nós, mas nós temos que ensinar os nossos filhos, netos, ser quebrantado diante do Senhor. E depois o Davi orou, e depois eu encerrei a oração. Será que você, que está na sua casa, não conseguiu se quebrantar ainda? Vendo tantas pessoas morrerem? Pode ser que o número não seja tudo isso, mas existe pessoas morrendo sim por essa doença, que tem afligido nações, que mudou a nossa rotina, mudou nações. E nós temos que nos render ao Senhor Jesus, clamar por um quebrantamento, quebrar para que as pessoas sejam quebrantadas através do Espírito Santo, que possa se render à cruz, que possa se remeter ao Calvário, que possa ir de encontro ao Senhor, que possa pedir perdão às suas vidas. Nós temos que clamar ao Senhor. E mesmo assim, nesse tempo de crise, nesse tempo de quebrantamento espiritual, nós temos a certeza que somos avivados, transformados pelo Espírito Santo. Amém? Eu creio que mesmo em tempo de dor, de luta, angústia, de morte, de sofrimento, de perda, quando nós estamos rendidos aos pés do Senhor, nós sabemos que o Senhor traz vida sobre as nossas vidas. E eu vou estar orando nesse momento.